TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos. Iniciamos agora o programa Janela do Céu. Que Deus esteja abençoando e trazendo sempre a sua graça sobre a vida de todos vocês, da sua família. Sempre temos aqui entrevistas de histórias com Cristo, né? Todos nós temos uma história. E hoje nós queremos saber como foi a história do nosso irmão William Dornelles, da cidade aqui de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, onde Deus fez grandes obras na vida dele, da sua família, porque o Senhor, Ele entra no nosso coração e Ele responde todas as questões que nós temos. O Senhor traz a paz, a sabedoria, enfim, tudo que é vazio dentro de nós, de repente começa a ser preenchido, de repente a gente começa a ver a vida de outra maneira, né? E hoje nós trouxemos o William aqui para que ele pudesse compartilhar um pouco do seu testemunho, das suas histórias com Cristo, que eu sei que é bem longo, né? Tem bastante coisa para contar. Tudo bem, William? Tudo bem, Elisama? Boa noite a todos os ouvintes, né, do programa Janela do Céu. Sempre uma satisfação enorme a gente estar podendo compartilhar do que Deus fez e está fazendo nas nossas vidas, né? Porque eu sempre digo que o testemunho, ele é algo que nós levamos para a vida toda. E o que Deus começa nas nossas vidas simplesmente não para em nós, mas sim é o começo para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Então é uma satisfação enorme estar podendo compartilhar aqui esta noite. É verdade, né? E conta para nós então, William, como foi teu encontro com Cristo? O que Deus te proporcionou, o que estava acontecendo na tua vida? Porque quando Jesus entra, diz lá em João, né, que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas é Cristo que nos escolhe, e Ele vai lá e pinça a gente, né, do mundo e traz para a vida da igreja. Mas eu sei que tu tem uma grande experiência com Deus. Como foi esse momento, esse real encontro vivo com Cristo? Amém. Como compartilhaste agora, né? A gente tem essa graça e isso tem que gerar gratidão nos nossos corações, que foi Ele que nos escolheu, né? Não foi nós que escolhemos Ele. Até porque tem uma palavra, agora eu não me lembro onde, mas ela diz, né, que nós vivíamos nas trevas, na escuridão, e Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado. E isso tem que gerar uma gratidão nos nossos corações, e foi assim, né, que Deus teve essa misericórdia da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu casamento. Primeiramente, eu já quero falar que eu já nasci numa família já conturbada, né? Desde pequeno, onde via muitos erros, muitas falhas, né? Onde meus pais não conheciam a Cristo, primeiramente. Então, eu já cresci assim nesse ambiente conturbado, um ambiente de bebida, de alcoolismo. O meu pai, ele era presidente de escola de samba, né? Então, imagina, né? Desde pequeno, tu nascer nesse contexto e vendo as pessoas ali, prostituição, usando droga, né, e tudo mais, né, que a gente via naquela época. E isso, para mim, era uma satisfação enorme, né, eu tá crescendo naquele ambiente ali, porque eu não conhecia a palavra de Deus e meus pais também não conheciam, né, e eu achava aquilo ali um máximo, né? Porque no meu coração, desde pequeno, eu olhava aquelas pessoas ali, ter aquela liberdade, que na realidade não é uma liberdade, a gente sabe, né? Que é uma liberdade ali momentânea, né? Onde usavam drogas, bebidas, se prostituíam. E eu já queria, no meu coração, desde pequeno, eu queria já crescer, já no meio daquele ambiente, fazendo todos aqueles tipos de coisas, porque eu via. E foi assim, né? Realmente aconteceu, que realmente aconteceu. Eu já cresci no meio daquele ambiente, vendo tudo aquilo, e isso só me prejudicou, né? Só acabou me trazendo problemas mais adiante, porque logo com 15 anos de idade eu já comecei a entrar no mundo do alcoolismo, já com 15 anos de idade. E é assim, né? Eu sempre digo que uma porta vai abrindo outra, né? Até a Bíblia diz em Salmos que um abismo, né, chama outro abismo. E realmente é assim. Com 15 anos de idade, então, eu já comecei a tomar bebidas alcoólicas. E, para mim, até naquele momento ali, eu começava só final de semana, né? Eu vou tomar só sexta, vou tomar só sábado, vou tomar só domingo.
e durante a semana ficava sem tomar nada. Mas só que chegou uma época que eu já não estava mais tomando nem sexta, nem sábado, domingo. Já era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. E só que isso me prejudicava muito, já estava me prejudicando muito, né? Com 15 anos de idade, imagina, é uma criança, né? Já está nesse estado já de alcoolismo já. E logo aos 18 anos de idade, então, onde foi que eu conheci a minha esposa, né? Onde eu acabei conhecendo a minha esposa. A gente até se conheceu num carnaval, né? A gente acabou se conhecendo num carnaval. E dali, então, né, eu comecei já também quando eu tive o conhecimento dela. Até então, eu só estava no alcoolismo e logo após, só o álcool já não estava mais me satisfazendo, né? Eu não estava mais me satisfazendo, então eu comecei a usar droga, né? Comecei a usar droga, alguns tipos de drogas, né? Que para mim me satisfazia era a cocaína naquele, né? E isso foi muito ruim, né? Porque aos 18 anos eu já fui para o quartel, então no quartel a gente sabe que ali já não tem uma cabeça boa. Encontrava outras pessoas de outros lugares e também todos jovens também, né? Nenhum conhecendo Cristo. Foi onde também eu acho que eu fui mais a ladeira abaixo também, né? Porque com dinheiro no bolso e amigos, né? Aquelas amizades, né? Que muitas vezes se dizem amigos, mas é tudo permissão de Deus, né? Tudo permissão de Deus. Porque então ali eu já comecei a conhecer as drogas já também, né? Só que foi algo assim passageiro, né? Eu usava e parava, usava e parava. Só que aí, chegando um tempo, eu vi que eu já não me controlava mais, né? E isso já estava acabando já com o meu casamento. E isso, com 18 anos, até os 25 anos, foi onde que o Senhor nos resgatou. E aí foi só ladeira abaixo mesmo, né? Porque eu trabalhava, eu já não ia mais trabalhar, né? Não ia mais trabalhar. Aí a família estava totalmente destruída, minha mãe entrou totalmente em depressão. O meu pai no alcoolismo também, porque ele sempre foi também, né? Glória a Deus, o Senhor libertou ele logo após, né? Desses todos os acontecimentos que teve que acontecer na minha vida. Mas a minha mãe entrou em depressão, eu chegava em casa, eu destruía tudo, por causa do álcool, por causa da droga. Eu me lembro até hoje que num Dia das Mães, a minha mãe, ela tinha comprado uma cozinha nova que ela queria, né? Foi num domingo isso. E eu cheguei da rua domingo, mas tão alcoolizado, tão bêbado assim, que ela tinha ganhado naquela semana aquela cozinha que ela tanto queria, e no domingo eu cheguei muito louco assim e acabei quebrando toda aquela cozinha, sabe? E Deus, sabe, assim, pra mim, assim, foi algo assim que me doía ver tudo aquilo, mas eu era escravo daquilo, eu não conseguia me libertar sozinho, porque era algo grande demais. Mas por um lado é aquela conversa, né, que eu sempre digo, que eu falava assim, hoje eu não quero mais beber, porque tinha aquela coisa da ressaca. Tem um momento de consciência, né, me arrependo, né, não vou fazer mais, aquelas coisas que... Só que logo após, passando tudo aquilo, eu voltava de novo para os mesmos feitos, né? E até coisas piores, porque eu me lembro que quando eu usava droga e acabava o meu dinheiro, né? Porque eu trabalhava, então eu dizia, o dinheiro é meu, eu sei que eu faço, e não tinha responsabilidade com nada. Como eu disse, casamento terminando, mãe em depressão, pai no alcoolismo. Meus irmãos, quando eu chegava em casa, eles se escondiam debaixo da mesa para ver as minhas atitudes que eu tinha, porque eu chegava que nem um furacão. Quem estivesse na minha frente, eu ia chutando, eu ia quebrando, eu ia demolindo tudo. E hoje, sabe, naqueles momentos eu me sentia com vergonha, mas como eu disse, era aquela coisa momentânea, né? Era aquele arrependimento, mas não tinha mudança de atitude. É que dá aquele descontrole e depois quando volta a si, vê tudo, mas mesmo assim não tem força, né? Não tem força para prosseguir. Né? E hoje eu louvo a Deus, até porque, voltando só um pouquinho atrás, eu com 12 anos eu tive o chamado na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade.
Então, por isso que eu digo, Deus permitiu tudo isso, né? Até porque os meus pais, eles não eram firmes na igreja, né? Naquele tempo, eles conheceram a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só que era aquela, né? Eu me lembro que os cultos era aqui no cinema, no Cine Astral. Então, o meu pai, ele ia de manhã, mas só que ele já saía do culto de manhã, ele ia para um boteco, para um bar tomar, né? Os porre dele, né? E eu via tudo aquilo ali, imagina, eu pensava, a pessoa saiu de um culto de manhã e já ia para um bar e depois chegava muito alterado em casa. E era discussão, né? Eu me lembro que eu e minha mãe, a gente saía à noite atrás dele também, procurar ele, porque ele passava a noite, então era traição, era tudo que o diabo queria estava ali naquela casa. Então ali com 12 anos de idade, eu me lembro que eu aceitei Jesus. Só que como não tinha ninguém para me levar, então eu ficava em casa. E hoje não tinha aquele tempo, essa tecnologia que a gente tem hoje, né? De poder olhar pela internet, celular, tudo mais. Então eu fiquei em casa. Então Deus permitiu, a gente acabou depois passando por algumas congregações, tudo mais, mas não era aquela coisa fixar e ficar, não. Tiveram aquele primeiro contato com Cristo, mas não foi suficiente para entregar o coração. Exatamente, sabe? Então era aquela coisa momentânea. Ficava 1-2 meses e saía, 1-2 meses em algum lugar e saía. E logo após, aí depois de tudo isso que eu passei, né? Então, com 25 anos de idade, Deus permitiu que eu fosse para uma clínica terapêutica. Né? Onde... Foi a família que... Não. Você que quis? Foi eu que quis, até porque chegou um tempo que nem eu me aguentava mais. Eu não me aguentava mais porque o estado que eu tava só vegetando aqui. Né? Porque eu não trabalhava mais, simplesmente eu ia para o serviço, eu me drogava no serviço porque eu trabalhava em maquinários assim pesado. E então, antes de trabalhar, eu tinha que me drogar. Eu me lembro que eu entrava dentro do ambiente lá de trabalho, imagina, muitas vezes drogado, tinha contato com as outras pessoas drogadas. Eu me lembro que eu entrava para dentro do banheiro e me drogava, enquanto eu não usava toda a minha droga ali, né, para entrar, para trabalhar, eu não saía dali de dentro. Então muitas vezes eu ficava travado trabalhando nas máquinas assim, né, mas era algo que terrível, sabe? Era aquela coisa assim, hoje eu não vou fazer mais, mas era quase todos os dias assim, sabe? Era algo assim que me oprimia muito. Então, serviço, aí chegou um tempo, porque eu já não ia mais trabalhar. Que nem eu digo, o casamento estava terminando, porque a gente já não se entendia mais, então eram muitas brigas direto e reto, e muitas vezes eu sempre digo que as palavras, elas machucam mais, né, do que um soco ou um tapa. Então eu machuquei muito a minha esposa, eu machuquei com palavras, né, mandando embora de casa, sendo que o errado era eu, né? Falava palavrões de baixos escalões, então era terrível, sabe? E aí chegou esse tempo, né, que nem eu mais me aguentava e eu não, sabe? E a Lucélia, minha esposa, ela até, por um lado, é aquela coisa, tu sabe que a pessoa usa, mas ela não quer acreditar, porque já eram 8, 10 anos a gente junto já, e só que a pessoa, tu convive todo aquele tempo ali, porque tu olha na família dos outros, tu acha que nunca vai acontecer contigo. Então, muitas vezes, as pessoas colocam uma escama, né? Minha mãe colocava uma escama, meu pai colocava uma escama, minha esposa, não, é só bebida, mas na realidade, no coração, eles já sabiam, né? Então, foi até que num dia... Às vezes é duro ver, né? A verdade. Verdade, mas é necessário. E foi muito necessário, né? Então, um dia, num domingo, porque eu gostava muito de estar em beira de campo, e aí a gente foi num jogo, né? Eu, minha esposa, meus pais, e eu tinha comprado droga, né, naquele tempo, e eu falei assim, não, eu pra beira de campo, nem ia pra olhar jogo, ia mais pra me drogar e beber. E eu me lembro, assim, que tinha outro rapaz comigo, né, que também usava também. E só no olhar, assim, a gente se combinou, vai lá no tal lugar que a gente vai usar droga, né. Só que a minha esposa, ela já estava no meu bico, ela já estava me cuidando já, né? Só estava esperando um ato já, né? E foi naquele exato momento, né? Quando a gente estava utilizando a droga, né? Fazendo menção
da cocaína ali, ela chegou e viu, né, com os próprios olhos dela, né? E para mim aquilo ali foi horrível, porque eu fazia tudo que eu fazia, mas eu sempre falava, eu não vou fazer na frente deles, né? Porque eu tentava me esconder, mas na realidade me escondendo naturalmente, né? E ela acabou vendo aquele ato ali, então ali para mim eu falei assim, não dá mais. Me entreguei, né? Me entreguei, e aí eu falei para minha esposa, falei para o meu pai, né? Para minha mãe, eu preciso de ajuda sozinho, eu não consigo mais. Né? Eu não tenho controle mais sobre isso, porque... A tua esposa, a situação. E esposa, né? Porque aí não tinha mais como mentir, né? E ali eu falei, eu não aguento mais, e eu me lembro que eu comecei a chorar, né? Lá naquele campo de futebol, lá, né? Porque foi lá que aconteceu esse ato, e eu comecei a chorar, e começava a chorar, assim, e eu só pensava, não aguento mais, sozinho eu não aguento mais, sozinho eu não aguento mais, sozinho eu não aguento mais. E foi aonde que eu pedi socorro, ajuda, e aonde eu fui para a clínica, né? E eu fiquei 6 meses nessa clínica terapêutica. Foi duro para mim no começo, porque no meu íntimo, no meu coração, por mais que eu tivesse passado tudo aquilo, eu queria ir para a clínica para dar uma engordadinha, né? Eu pensava assim no meu íntimo, logo depois de tudo isso acontecer, eu vou para a clínica, mas eu vou só ficar um tempinho aqui, dar uma aliviada lá na rua, que tá ruim para mim, né? E vou voltar depois com tudo de novo, ativa, né? Mas não foi isso que aconteceu, sabe? E eu agradeço a Deus, porque lá na clínica terapêutica em Santa Cruz, a clínica Recomeçar, sim, eu vejo que foi a mão de Deus. Deus já estava com tudo preparado. Porque naquele ambiente sempre tinha alguns amigos, colegas que estavam ali internados, e eles tinham um grupo de oração. E todos os dias à meia-noite eles iam para um porão lá orar, escutar louvor, tocar louvor, e eles me convidavam, né? William, vamos lá, né? Vamos lá. E eu me fazendo de duro, né? Não vou, o que eu quero aqui? Conhecendo já, né? Sendo batizado já, e querendo ou não, conhecendo um pouco da verdade do Senhor, né? Mesmo naquele engano todo. E eles ficaram um mês me convidando, e eu me endurecendo, não vou, porque no meu íntimo eu pensava assim, o que esses caras estão pensando aí, né? Eu virar crente, né? E eu já tinha passado por tudo aquilo lá no passado, né? Com os meus pais, e eu nunca, nos meus olhos, porque eu era criança, eu não via resultado, mas não tinha sido tocado. E para mim pensava assim, já tive, né, quanto tempo aí indo numa igreja e em outra, nunca fez diferença, minha vida, né, olha o jeito que tá a minha vida, olha o jeito que tá a minha casa, isso tudo no meu íntimo eu pensava, né, não quero saber de igreja, não. E eles me convidando, insistindo, 1 mês, 30 dias certinho, vamos lá orar, vamos lá fazer louvor, não vou, endurecido. E aí só que chegou um tempo, passou aqueles 30 dias e eles não vieram mais me convidar. E aí eu comecei a me perguntar, mas eles não me convidam mais. Aí comecei a... Por que esse pessoal não me convida mais para ir lá para oração? E aí, certa noite, me lembro até hoje, foi numa sexta-feira. Eu me acordei, era 11 horas. 11 horas aquilo, e eles estavam lá embaixo, né? Eu pensei, eu vou descer lá hoje, lá naquele porão lá. Mas eu me acordei e já veio isso na minha mente. Hoje eu vou me acordar, vou lá naquele porão lá ver. O que eles tanto falam lá? Que oração, né? Que oração é essa, né? Que agora quero saber agora esse Deus aí que eles tanto falam, né? E foi aonde, assim, que eu me lembro que eu cheguei, assim, mas na hora que eu coloquei os pés naquele porão, fui descendo, assim, aquele porão, eu me lembro que eu já senti aquele ambiente, não era o mesmo, sabe? Eles orando ali, tudo assim de mão dadas, eu me lembro eles orando, assim, abraçado, orando, assim, e ministrando, assim, fazendo louvor, e logo depois já começaram a ministrar a palavra. E foi algo que dali em diante, assim, eu falei, não, é aqui, é nesse caminho, é esse Deus que eu quero, né? E eu fiquei depois, eu me lembro, né, os 5 meses restantes, eu fiquei frequentando lá com eles, né, todo esse tratamento, todo esse tempo. Deus colocou as pessoas certas na minha vida, monitores que me instruíram, né? Mas eu sempre glorifico a Deus, porque se não fosse Deus na minha vida, né? Claro, Ele coloca as pessoas certas no momento certo, mas eu vejo que tudo foi a mão de Deus. Hoje eu consigo enxergar todo aquele tempo, desde os 12 anos de idade, né? Desde a minha infância, tudo que eu passei,
era para um propósito aqui na frente. Claro, no momento eu não consegui enxergar, mas hoje eu glorifico a Deus, sabe? Eu vejo a obra que Deus fez na minha vida, a obra que Deus fez na minha casa, e isso não tem preço que pague, sabe? Então meu coração assim é grato a Deus, porque eu sempre falo para minha esposa, eu por mim mesmo, eu sei que eu nunca ia me livrar das drogas, do alcoolismo e de tantas outras coisas que aconteceram na minha vida, né? Medo, depois logo veio, né? Quando eu saí da clínica. Então eu falo por mim mesmo, eu sei que eu nunca ia me libertar disso, porque foi algo que me aprisionou por muito tempo mesmo. E hoje eu vejo que foi a mão de Deus. Sabe? Hoje eu glorifico a Deus, e Salmo 139 diz, né, também que Ele nos escolheu desde o ventre materno, Ele nos formou, Ele nos cuidou. Então, sim, Deus é Deus, sabe? E hoje eu sou grato a Deus por tudo que Ele está fazendo e vem fazendo. Na hora certa resgatou, né? E na hora certa, né, não só a mim, né, mas resgatou toda a família. Isso não tem preço que pague, sabe? Tem um louvor na igreja que fala, né, teu toque, né, de amor me constrange, né? E quando a gente tem aquele momento do toque, que é algo sobrenatural, cada um tem um momento na vida que a gente sente assim que aquele como tem aquela passagem, né? É um toque diferente, né? Que quando tu sente aquilo que Deus conseguiu, né, te tocou, ninguém mais é a mesma pessoa, né? A partir daquele dia, não tem como você negar aquilo que você viveu, não tem como você abafar aquela voz que falou contigo, aquele sentimento, aquele toque do amor de Deus, né? Ele realmente nos cativa, nos captura para Ele, e a gente encontra, né, que realmente às vezes a gente procura em vários caminhos, né, a satisfação, o amor, a alegria, mas a gente veio de Deus. E Deus nos criou com a necessidade dele. Então, quando a gente sente aquela presença que era o que está faltando aqui, né, automaticamente muda, né, toda a nossa vida. Mas nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo, nós já voltamos e vamos continuar aqui ouvindo um pouquinho, né, sobre esse grande testemunho dessa vida, né, que Deus resgatou. Aguarde. Janela do Céu.